Começa agora. Oi pessoal, sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Clube do Erro, o lugar mais aconchegante para o seu desconforto. Entra e fica à vontade, porque aqui a gente vai ler e debater histórias anônimas mandadas por vocês, ouvintes e membros do clube, onde a pergunta que fica é: e aí meninas, errei? Spoiler, a gente vai errar tanto quanto vocês nas análises, afinal, se a gente só acertasse, que moral a gente teria, não é? Eu sou a Ana Ricari. Eu sou a Agnes Brista. E eu sou Nina Tomsic. E a gente vai estar com vocês todo dia útil na sua plataforma de áudio preferida. Não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @Ana Ricari, @Agnes Brista, Nin Tomsic. E claro, @Clube do Erro, para não perder de jeito nenhum a sua dose diária de morais duvidosas. E aí, como tamo? Olha só, vou admitir. Eu amo ouvir desabafos das pessoas e eu constantemente sou a pessoa que fica lá ouvindo horas de desabafos e provavelmente de pessoas meio malas, porque eu sinto que me torna uma atriz melhor entender os sentimentos das pessoas malas. Tipo assim, eu sou a pessoa que sempre tem uma pessoa, a pessoa mala do elenco. Eu sou a pessoa que vai ficar ouvindo todo o blá 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 que ela tem pra dizer e vou ter o maior prazer do mundo, porque eu vou amar entender as complexidades dessa personagem. Eu personagem-fico todo mundo. Eu sinto que eu fiz psicologia pra ser uma atriz melhor. Viu? Eu gosto de ler os pacientes de Freud não sei quando pra entender eles. Eu gosto de ouvir as pessoas falando na supervisão também pra entender eles. Eu gosto de entender gente também. E eu também acho que me ajuda na minha profissão de atriz. Gente, mas eu achei meio cruel isso sendo dito assim de forma explícita. É né? verdade. É a verdade. Veja É da seguinte verdade. forma, a gente se interessa pelas pessoas, porque a gente trabalha Com segundas com pessoas. intenções. Super! Segundas, terceiras e quartas. Bem-vindos ao Clube do Erro. Ui, meu Deus! É isso, e assim tá começando mais um episódio do Clube do Erro. Vem com a gente que você tá no lugar certo. When you hear Lululemon, you probably think of Align yoga pants, weightlessly soft, like you're wearing next to nothing. That's why you see them in class, at the grocery store, and in the park. But did you know about skirts with built-in liner shorts so you can still jump for the frisbee? And tanks and bodysuits? With Align's iconic stretch, you won't want to take it off. And with endless style options, you don't have to. Shop in-store or online at lululemon.com. This episode is brought to you by State Farm. Knowing you could be saving money for the things you really want, like that dream house or ride, is a great feeling. That's why the State Farm Personal Price Plan can help you save when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Vamos lá, quero fazer um pequeno disclaimer antes, dizer que eu nunca li essa história antes, então vamos embarcar nessa abertura juntos. Eu vou ler exatamente como está escrito. Essa história não tem nome. Já errou, né? A gente tem poucas regras nesse programa. Uma delas é, bota um nome na porra da história. Gente, calma. Vamos lá. Desculpa. Pode ser o nome da história. Tudo bem, desculpa. Me desculpa, eu errei. Eu tive um grupo de 3 pessoas e, infelizmente, nós se separamos. Era eu, menino, um menino e uma menina. Viramos um trio em 2020 durante a pandemia. No final de 2022, acabou tudo porque o menino teve uma treta com a namorada da nossa amiga. Não entendemos o porquê dele pegar muito no pé dela e ele tinha algumas falas incoerentes sobre ela. Nesse dia, eu ia para um aniversário de uma amiga minha e foi aí que ocorreu a treta. Estávamos em ligação e a nossa amiga diz que a namorada estava ligando para ela nesse exato momento e que ela ia desligar. Nisso, o menino falou que não fazia sentido ela ser tão inconveniente. Ele saiu da ligação e mandou um áudio para a namorada dela, dizendo para ela parar de ligar, que estávamos em ligação com ela. No grupo do WhatsApp, perguntamos do porquê ele fazer isso. Eu me meti falando que não fazia sentido ele fazer isso, já que a namorada não é dele. E ele disse que estávamos ficando contra ele.
Enfim, só sei que ele saiu do grupo e eu fui pro aniversário. No dia seguinte, descubro que os dois se desentenderam e que não estavam se falando mais. Minha amiga, a menina, contou o que ocorreu. Ele começou a discutir com a namorada dela e com ela. Continuei amigo da menina. Ela e eu paramos de falar com ele. 3 meses depois, já em 2023, a minha amiga tinha bebido nesse dia e encontrou ele por acaso. Conversaram e colocaram papo em dia. Tínhamos consideração por ele ainda. Quando ela chega em casa, me conta tudo sobre o que aconteceu. Ela diz que quando se despediu dele, ele disse que sentia falta dela ainda e questionou se ela ainda falava comigo. Ela disse que sim, e nisso ele falou que não voltaria a falar comigo, somente com ela. Fiquei chocado, já que toda a treta que teve foi só com eles dois e a namorada. Dias depois houve outra treta, só que dessa vez envolvendo só eles dois. Ela, que não era muito de discutir, falou um monte de verdades na cara dele. Pararam de se falar novamente. Eu descobri que ele falava um monte de coisas sobre mim por aí e que eu estraguei tudo, que eu e ela excluíamos ele e além de que a minha amiga tinha dito que ele falou mal de mim pra ela. Fiquei com ódio e não entendia do porquê ele fazia isso comigo. Só que tem um detalhe entre eu e ele. A gente trocava... Sabia! Eu sabia! É um detalhe romântico? É um detalhe Eu romântico? sabia. Sim. Só que tem um detalhe entre eu e ele. A gente trocava mensagens picantes, flertes, nudes. Mas nunca foi pra frente. Eu sabia! Meu Deus. Ele já tinha me dito que gostava de mim, só que eu via ele só como um amigo. E continuava assim, conversas, flertes e etc. Uma vez quase ficamos, só que não deu certo, graças a Deus. Eu expliquei a situação pra ele que se acontecesse não haveria mais do que isso. Enfim, 1 ano depois, já em 2024, atualmente namorando. Quem tá namorando? Quem? Quem tá namorando? Nunca saberemos. Nunca É ele, saberemos. é o cara. Em março desse ano, fomos em um show que teve na nossa cidade. Fui com o meu namorado. Ele tá namorando. Ele tá namorando. E uma outra amiga nossa. Lá avistamos que o bendito estava por lá. Passou algumas horas no show. Já estávamos meio bêbados. O menino estava se aproximando, dançando com certas pessoas do nosso lado, até que dançou com a nossa amiga. Falei com meu namorado de que ele estava bem perto e sendo um hipócrita, já que ele falava mal de todos nós aqui. Aproveitei que ele estava passando na minha frente e parei ele, dizendo certas coisas pra ele. Meu namorado, com raiva, também se meteu e disse algo pra ele. Só que, ao redor de nós, tinha pessoas que ele conhecia e tentaram agredir meu namorado. Se afastamos e rolou uma discussão no meio do show. Nisso, decidimos ir embora e vimos que dessa discussão ocorreu outras no show por causa de nós. Fiz certo em parar ele e dizer certas coisas? Ai, meu Deus! Tô muito cansada. Eu adorei. É a primeira história que pergunta no final, fiz certo e não errei. É. Vocês perceberam? Isso Ele já é sabe, algo né? interessante. Ele já sabe. Não, ele isso já... é algo interessantíssimo. É uma mudança nesse programa. Isso diz muito sobre ele mesmo. Ele tá se achando certo nessa história, né? Você acha que você tá certo. Você já acha que você já tem o seu veredito. Ele já acha que ele tá certo. Gente... Vamos chamar... Eu vamos dar comecei um nome. a surtar no meio do romance e aí eu me perdi. Gente, Eu vamos adoro dar nome, romance. por favor, que eu tô muito confusa. Tá bom. Vamos chamar... Quem escreveu pra gente? Quem escreveu é o Zezé. O Zezé escreveu pra eu não gente. gosto dos nomes que a gente escolhe. Então Pois escolhe é. você, vai. Eric. Eric escreveu pra gente. Eu sei que seu nome é Eric. Eu acerto, imagina. Meu Deus, imagina. Eric escreveu pra gente. A menina é a Lulu. Lulu, tá bom. Ela é dos apelidos. Ok. São Nina. Paulo, né? Nina Seria só escolhe Lu. o terceiro nome do Quem outro. é a terceira pessoa? É o o amigo menino. que deu problema. O cara problemático. Nossa, gente, já dando o veredito. Escolhe um nome de pessoa Eu problemática. não gosto de dar nome. Eu não Antônio. sou a pessoa do nome. Que isso? Antônio. Quem é o Antônio Ele é que você conhece? problemático, Antônio. É o bebê Antônio. É o rei. Ah, é. Voltou. É o Eric, o Antônio e a Lulu. A Lulu namora a... Uma menina. É, uma garota. Tá bom. Não precisa dar A nome, Lulu- porque ela só aparece e já vaza. É. A Lulu, teve um momento em que eu fiquei achando que... eu já tava achando que era romance do Antônio, mas eu achei que era com a Lulu, que era com a namorada da Lulu, porque ele vem atrás da namorada da Lulu com uma sede que eu não entendi também. Não entendi. Uma vontade de brigar. Só que quando a Lulu volta pra vida dele, ele fala, não, vou falar só com você. Tipo, aí ele vem e dança com a Lulu. Tipo assim, ele tem uma obsessão aí pela Lulu, uma atenção a mais, um interesse
interesse a mais. Que pode ser só uma amizade deslumbrada, mas eu achei que tinha um deslumbre, porque ele vai atrás da namorada, ele não sei o quê. Ai, gente, eu fiquei muito interessada em toda a psique de todo mundo. Eu acho que o Antônio é só a encarnação do avô Antônio. Ai, meu Deus. E aí pronto, ele é só problemático, quer dar problema pra todo mundo. Sei lá se esse Antônio não tá resolvido com a sexualidade dele, de repente bota toda a expectativa da não resolução da sexualidade dele na Lulu, que é super bem resolvida, tem uma namorada, tá ótima, e tá lá querendo causar problema na pessoa que tá bem resolvida. Sabe aquela pessoa assim, que tipo, vê no outro uma boa resolução, e aí fica querendo causar na vida dessa pessoa que tá bem chato, resolvida? Né? Que Exato, cara chato, resumo, porque, chato. Assim, se eu fosse a namorada da Lulu, eu ia falar assim, kkk, amor. Hã? Tipo assim, pirou, que cara louco. Ele Já é ia muito achar ele chato. maluco. O Antônio é péssimo. E eu não sei se eu ia voltar a conversar com ele, não, Lulu. A Lulu foi errada de gente, voltar. mas não, ok, ela tem um amigo chato, mas assim, não ia parar de falar com ele porque ele surtou nessa situação. Eu ia Com a perceber que é minha um amigo namorada, tóxico. eu ia falar, Com a minha namorada. Tchau, tchau. O Antônio foi mala com a minha Ah, namorada. mas foi uma coisa, foi um momento. Chato. Eles brigam um tempinho depois, pouco tempo depois. Ela jogou umas verdades na cara dele. Eu Tipo, acho que é uma amizade pra cortar mesmo. E se a Lulu jogou coisas na cara dele 2 dias depois deles voltarem a se Foram falar, 2 dias só, né? provavelmente essa situação que o Eric contou aqui pra gente sobre o Antônio é uma das várias situações que o Antônio deve ter causado já. Porque se a Lulu foi lá e falou várias verdades na cara dele, com certeza esse Antônio já deve causar um monte por aí, entendeu? E eles são um trio, meio que o trio que aguenta o caos do Antônio, entendeu? É, isso é difícil. Eu acho que o Antônio já deve ser caótico e eles aguentam a vida inteira e, enfim. Realmente, pelo que o Eric tá falando, ele fala pelas costas, ele fala que fulano é chato. Ele decide conversar com um, mas não com o outro, né? Tipo, Causar discórdia. tem uma causação de discórdia aí. Mas eu acho que o Eric não participou do primeiro... Da primeira discórdia, né? Ele tava no aniversário. Não, errei. Eu fui avisada O que eu Eric errei. tava no telefone. Eu sei, mas aí ele foi, mandou mensagem pra namorada da Lulu. E aí ele foi pro aniversário. O Eric foi ao E aniversário. eles seguiram tretando. E eles seguiram tretando. E quando ele voltou, ele descobriu que eles não se falavam mais. Vamos destrinchar aqui os fatos. Primeiro, teve a treta com a namorada, que era entre a Lulu e o Antônio. Uhum. Nisso, eles terminam a amizade com o Antônio e Eric fica do lado da Lulu. Show. Um tempo depois, eles se encontram de novo. Só Lulu e Antônio. Só a Lulu e o Antônio? É. Tá. É. Então, a Lulu e o Antônio se encontram um tempo depois. E Antônio fala pra Lulu, cara, eu sinto sua falta, quero voltar a ser seu amigo, mas não do Eric. Eric não quer. É. Lulu conta para Eric tudo isso. E Eric fica muito chateado, né? E eu tava pensando assim nesse momento. Gente, mas se ele brigou com a Lulu e o Eric é só um adendo que escolheu um lado, por que ele vai ficar mais ofendido com quem escolheu o lado do que com quem ele brigou? Por causa das Porque mensagens. eles são afim um do outro. Por Eles causa eram de... E eu afim. já tava aqui, ó. Só que eles estavam trocando nude, então, enquanto ele estava, teoricamente, terminando Não a sei. amizade, Não né? dá pra Não, saber, não, pode não. ser anterior. Anterior. Eu Pode acho ser que é anterior. anterior. Porque Não o Eric... sei. Tem cara de o anterior. Eric falou que parou de vez de falar com o Antônio. Então, eu acho que ele trocou nudes até romper a amizade. É. E Que aí, já não quando era eles romperam a né? amizade e o Eric escolheu o lado da Lulu e não do Antônio, o Antônio falou: "Quê? A gente não é um flerte?" Que? Você tem nudes meu e você não tá tomando meu lado? Eu tenho nudes seus? Estou muito mais ofendido agora. Porque a gente ia se comer e você não tomou o meu lado nessa briga? É. Agora eu tô muito mais ofendido. E aí explica-se por que ele está ainda ofendido, mesmo tendo resolvido o que parecia ser a briga aparente. Cara, o momento em que você encaixa essa informação foi muito especial pro meu coração. Foi um mega plot Tá, twist. mas peraí. Você é um Aí, excelente vamos continuar. escritor. Vamos continuar. Aí, dias depois que eles decidem, então, voltar a se falar, Lulu e Antônio, Sim. eles brigam de novo. Sim. Tá? E aí, só os dois na pira deles e falou... E aí, ela falou um monte de verdade na cara dele. Porque o E Antônio eles já era um pararam de chato. se falar de novo. É, aí ó. E aí que o Eric descobre que ele falava um monte de coisa. O Antônio falava mal dele, falando que ele que destruiu a amizade dele com a Lulu. Ele tá frustrado com a coisa da expectativa do romance que não rolou. Pra mim, parece isso. Se as informações que todas são essas mesmo, pra mim parece Sim. isso. E olha uma frase importante que ele falou. O Antônio já tinha dito pro Eric que gostava do Eric. Só que o Eric só via o Antônio como amigo. Ele fala isso aqui no meio. Então, eu acho que o Eric deixou claro os limites dele e o Antônio tava sofrendo com essa expectativa de ter algo mais por causa da troca de mensagens picantes e nudes. E eu acho que
tudo se resume à frustração do Antônio de ter uma foda e não teve, porque ele ficou na friend zone. E esse é o resumo de A Vida Pela Frente! Faz seu merchan, faz seu no merchan. Globoplay. Assista no Globoplay, A Vida Pela Frente! A série da Nina Tonsik, Pois é, galera. que ela é protagonista. Muitas energias sexuais de descobertas, adolescentes que se entranham e desentranham para eu fiquei ofendido por pouca comunicação ou clareza emocional, que é uma coisa muito clássica nessa época da vida. É Vida Pela Frente ou essa história não tem nome. E a gente tá presumindo que eles têm... Eu não sei quantos anos eles têm. Que eles são adolescentes, Eu né? não sei quantos anos eles têm. Quarta para, eles têm 35. Não, Imagina. mas pode ser. Mas tem uma característica aí de tipo, eu tô muito frustrado porque a gente não transou. Isso é uma coisa bem imatura, assim. Tipo, ser esse nível de frustração que você precisa causar discórdia na vida da pessoa por causa dessa frustração que você tá sentindo, me parece imaturo, me parece imaturo. Amor. É imaturo, num geral. Porque, Imaturo. assim, é uma relação ali super péssima dos três, realmente. O Antônio já me parece uma pessoa que procura briga, né? Procura discórdia. E Só a que, assim, vontade no de meio botar- do show, Exato. a pergunta é... A vontade de botar em pratos limpos, a vontade de botar em pratos limpos uma questão quando você tá bêbado no meio de todo mundo. Não é o momento. Se você realmente quer resolver as coisas, que aí você... Ai, Não, gente, mas é que ele virou tá rancinho. bêbado. E virou Mas ele tá ranço. bêbado, o cara não- tava provocando, vindo dançar pra perto dele. Então E não ele quer tava com o resolver namorado. as E ele coisas. tava com o namorado. Se eu tivesse bem louca numa festa, eu não ia me responsabilizar pelos meus atos. Uma pessoa idiota vindo me provocar. Eu Mas acho... não é sobre querer resolver, então. Não é sobre querer resolver, Show, mas só pra era o deixar máximo isso que dava claro. pra Ninguém fazer quer ele resolver. bêbado. Ninguém Não, ele quer. não tá. As pessoas não Agora, querem resolver, as pessoas querem tretar no show. eu achei ótima a resolução pro nível de maturidade da história deles, É um entendeu? bom ponto isso. Ele errou em parar ele e dizer certas coisas? Eric errou? Sinceramente, sim. Que preguiça. Acho que eu teria preguiça, sabe? Eu acho que errou, Eric, mas é porque eu também acho que o show é pra rolar outras vibes. Eu amo. Sei, não. Ai, Eric, eu acho que você não errou. Eu acho que tá super coerente com a tua história, com a história de vocês três. Eu entendo o desabafo que você queria dar, assim, na cara dele. Eu acho que você deve ter entregado, assim, um entretenimento no entorno. O show, a galera deve ter assistido e falado: Meu Deus, olha a briga, que treta. Nossa, Eu se eu acho que você deve tivesse ter no show- divertido. Ao mesmo tempo, se eu tivesse no show, talvez eu olhasse e falasse: Nossa, homens brigando. Nossa, homens tretando. Eu acho que assim, do ponto de vista da tua vida, da segurança da tua vida, você deve ter errado, porque você botou, pelo que você disse, você botou a vida do teu namorado em risco. Porque Não, e o quase seu namorado bateram... é treteiro também, hein? Caraca, velho. Ai, mas eu acho que tá tudo coerente com a história. Nesse sentido, você não errou. Tá muito coerente com a história. Foda-se. É isso, pessoal. Esse foi o Clube do Erro. A gente se encontra de novo amanhã na mesma hora, no mesmo lugar. Ficou com vontade de comentar na história de hoje? Manda sua opinião nos comentários ou na nossa caixinha de perguntas que a gente lê tudo que vocês comentam. Ah, e não esquece de mandar a história pra gente, tá? O link tá na descrição do nosso podcast e nas redes sociais. Procura lá e manda a sua história. E falando nisso, não deixa de seguir a gente aqui na sua plataforma de áudio preferida e nas redes sociais do programa, @Clube do Erro, pra gente dominar o mundo. Beijo! Posto Zero FM. Eu ouço pra caralho.